Boa tarde, quase boa noite, né? Bom final de dia. É com uma grata alegria ao Senhor que nós nos encontramos aqui nesse final de tarde para podermos juntos estarmos estudando a palavra do Senhor. Que bom que você veio, que bom que o Senhor lhe trouxe aqui, que você possa ser muito abençoado com a palavra de Deus exposta nessa noite. E você que está nos assistindo pela internet, que Deus esteja lhe abençoando também pela participação conosco nesse estudo. Que Deus muito lhe abençoe. Vamos ler um salmo. Convido você a pegar a sua Bíblia e vamos abrir no salmo de número 3. Salmo de Davi, de número 3. O salmo 3, salmo 4 e o salmo 5 são orações de Davi feitas em momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de perseguições por seus inimigos, e Davi ora no seu quarto. Davi busca oração escondido em Deus, e convido você a lermos juntos este salmo de Davi. Vamos nos colocar em pé. É um salmo curto, são 8 versículos apenas, e vamos estar lendo juntos o salmo de Davi, que é uma oração ao Senhor. A palavra de Deus diz assim no Salmo 3: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te damos graça, Pai eterno, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos, Senhor, o livro de Romanos. Que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, com o seu Santo Espírito a nossa mente e o nosso coração para a revelação daquilo que o Senhor deseja mostrar a nós. Que o nosso coração esteja pronto a receber aquilo que o servo do Senhor já estudou com relação à tua palavra. Que o Senhor tenha total liberdade no nosso meio e que o nosso coração possa se alegrar em ti, Senhor, pela meditação que teremos. Senhor, abençoe os meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite com a tua presença santa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o irmão Jonas e a gente vai cantar, louvamos ao Senhor com um hino. Boa noite. Abramos os nossos hinários no hino número 92, primeira e última estrofes. 92. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará.
Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. A fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Nós estamos desde meados do mês de julho juntos nessa caminhada no livro de Romanos e tem nos abençoado de forma grandíssima a exposição desse livro pelo nosso querido reverendo Antônio José. Nós vamos lermos juntos hoje o capítulo 11. É um capítulo extenso. Vou pedir para que os irmãos fiquem assentados mesmo. Sei que o seu coração está em pé para a leitura da palavra de Deus, em reverência, como sempre. Mas vamos ler, como é um texto longo, eu vou pedir que o Jonas esteja nos ajudando na resposta à leitura do versículo. Então, vamos ler de forma alternada, a igreja junto, e vamos ler todo o capítulo 11 que vai ser exposto nessa noite. Romanos capítulo 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, os ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Para ver se, de algum modo, nosso interceder a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade.
Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbes, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para o contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos para a vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Todos. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Gostaria de chamar o reverendo Antônio José, para que pudesse vir à frente. E vou convidar um irmão para que pudesse vir aqui orar por ele. Por favor, meu querido. Por favor, vem fazer uma oração aqui pelo reverendo, para que o Espírito Santo esteja abençoando e iluminando a exposição das Escrituras. Deus abençoe, querido. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por nos ter trazido até aqui, ó Deus. Te pedimos em especial nesse momento que use a vida do reverendo Antônio José, Pai. Que seu Santo Espírito fale através dele, Pai. Que nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, Pai. E que sejamos edificados e podemos ser obedientes ao Senhor, Pai. É que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Mas é assim que melhor.
Meus amados irmãos, meus queridos, é muito bom estarmos reunidos mais uma vez na casa de Deus, não importa o número, mas importa o coração daqueles que aqui estão presentes, né? Eu tenho falado para vocês, tenho reiterado muitas vezes aqui às terças-feiras, que a importância do estudo não está em que eu esteja ministrando o estudo. Fosse eu, fosse o reverendo Hernandes Dias Lopes, o reverendo Augusto Nicodemos, seja quem fosse. Talvez as pessoas busquem, às vezes as pessoas vêm às vezes de um culto pela relevância do pregador e não pela relevância do texto. Isso está completamente errado. Porque o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Se quem estiver aqui à frente estiver expondo com fidelidade o texto, é digno de toda a inteira aceitação. Então, de forma que é bom pensar nisso. Porque nós muitas vezes temos coceira nos ouvidos, como diz Paulo, e andamos buscando mestres. O apóstolo São Paulo diz: nos últimos dias cercar-se-ão de mestres como sentindo coceira nos ouvidos. Então, como é importante entender isso, precisamos estar aqui para ouvir a mensagem de Deus. Eu vou lá porque eu vou ouvir a mensagem de Deus. Muitas vezes na igreja alguém diz: quem vai pregar hoje? É fulano, então não vou. Ou seja, está errado isso. Porque o nosso compromisso não é com o pregador. Deus não tem compromisso com o pregador. Deus tem compromisso com a pregação. Deus não tem compromisso com o mensageiro. Deus tem compromisso com a mensagem. Deus não tem compromisso com o evangelista. Deus tem compromisso com o evangelho. Então, quando eu penso nisso, eu vejo a tamanha responsabilidade de expor as escrituras sagradas. Porque se eu disser algo aqui que não for pertinente e que não corresponda à verdade do evangelho, o Senhor não terá compromisso com aquilo que eu falei. E o livro de Romanos é um livro de que é uma preciosidade imensurável. Eu mesmo gostaria de estar aí no lugar de vocês para ouvir a mensagem de Deus. Se o pregador estudou, é claro. Se o pregador, a gente é maravilhoso pensar nisso, né? A importância da carta aos Romanos é para nós de fato estarmos embevecidos diante do texto e desejarmos crescermos e sermos abençoados pelo texto. E nós estamos estudando com vocês a carta aos Romanos já há um bom tempo, já há alguns meses. Eu mesmo não gostaria de passar quase en passant, assim, de passagem do texto, como dizem em francês, só de passagem. Porque a carta aos Romanos precisaria um escrutínio minucioso, mais detalhado. Hoje mesmo, um capítulo longo. Seria para darmos em pelo menos 3 semanas. Porque temos pelo menos 3 perícopes separadas, 3 unidades textuais separadas. Mas como não teria o tempo devido para abordar como eu gostaria, eu vou abordar somente os versículos chaves do teu texto. Eu não abordaria versicularmente todos os versículos, mas somente os versículos que eu achei mais pertinentes do capítulo. Está bem? Então nós vamos abordar, já oramos, já foi lido o texto, né? O presbítero Maurício, com profunda pertinência. Para os internautas que não sabem, o presbítero Maurício Buracesca é presbítero desta igreja, um honrado presbítero, e também é o diretor da escola dominical, bíblica dominical da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. O irmão Jonas foi eleito diácono, que dirigiu o louvor inicialmente. Então, logo estamos aqui na presença de Deus nesta noite para estudar a palavra. Então, hoje iremos nos ater no capítulo 11, né? Então, iremos começar. Vocês podem ver, deixa a sua Bíblia sempre aberta. Quando lemos os capítulos 9, 10 e 11, é uma unidade muito profunda. O texto do apóstolo São Paulo, Paulo é um mestre, Paulo é um doutor da teologia, Paulo é um mestre na retórica, na oratória, e também é um mestre no conhecimento da teologia. E Paulo, quando começamos a conhecer Paulo, nós vamos ver que o pensamento de Paulo é um crescente. Ele começou lá em Romanos, ele não começou tratando logo da doutrina da predestinação, nem da soberania de Deus. Ele começou tratando de outras doutrinas. E Paulo começou os primeiros capítulos tratando sobre a natureza do pecado e a pecaminosidade humana. Nós vamos ver isso. O capítulo 1 ele trata da depravação total de todos os homens. E diz que Deus os entregou às paixões infames, a mentes reprováveis, para fazerem aquilo que Deus os condena. E a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, diz o texto, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, mas a graça de Deus
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. E Paulo no capítulo 3, depois de tratar no capítulo 1 e 2 sobre o pecado, a natureza do pecado e a depravação total do homem, o capítulo 3 ele trata sobre a relevância da fé e a salvação pela fé. E que esse pecador, que Paulo diz que é depravado, inteiramente corrupto, quando tem um encontro redivivo através de Jesus Cristo, Deus o restaura pela fé, porque Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, Romanos 3, versículo 26. O capítulo 4, Paulo trata da salvação pela fé, evocando alguns exemplos do passado. E ele evoca o exemplo de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E que aqueles que creem são filhos de Deus, assim como foi Abraão. E no capítulo 6 e 7, Paulo fala da luta espiritual, do querer fazer o bem e não conseguir, porque ele diz, eu quero fazer o bem, mas não consigo. E eu não consigo porque o pecado habita em mim. E ele diz, miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus que me dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. No capítulo 8, é um divisor de águas. Paulo começa no capítulo 8 dizendo, agora, vejam bem, depois de tudo que ele houvera dito nos 7 primeiros capítulos, agora ele diz no capítulo 8, agora porém, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo não tratou disso no começo, no primórdio do livro, na gênese do livro, mas trata agora. Depois de tratar da doutrina do pecado, da salvação pela fé, da doutrina da justificação no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, Romanos 5:1. Ele agora diz, agora porém, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, não há mais condenação. E ele vai em todo o capítulo dessecando e mostrando de forma muito pontual e gradativa e paulatina, por que não há mais condenação? Não há mais condenação porque Cristo morreu por nós. Não há mais condenação porque Cristo intercede por nós à destra de Deus. Não há mais condenação porque o amor de Deus nos alcançou no Calvário. E nada vai mais nos separar deste amor de Deus. Então é o capítulo de Romanos, capítulo 8. O capítulo 9 começou Paulo tratando sobre a doutrina da predestinação e eleição, mostrando a eleição a partir da família patriarcal, que mesmo os gêmeos não houveram nascido ainda, Esaú e Jacó, e Deus já havia escolhido Jacó. Eu escolhi Jacó e me aborreci de Esaú. E Paulo começa a criar toda a sua argumentação, dizer, será que existe da parte de Deus justiça? Não, porque Deus tem misericórdia de quem quer, endurece o coração de quem quer. Porque Deus tem o poder de criar vasos para ir e vasos também para misericórdia, para a sua honra. O capítulo 10, nós vimos a semana próxima passada, e Paulo continua falando agora dos judeus, mas do plano de Deus para com Israel. Vocês podem ver que nos primeiros versículos do capítulo 9, Paulo trata de Israel. Os capítulos 9, 10 e 11, Paulo começa com a mesma ênfase, tratando do relacionamento de Deus para com a nação judaica. Os primeiros versículos do capítulo 9, ele diz digo a verdade de Deus, não minto, testemunhando minha consciência, que eu tenho vontade, a minha própria consciência, que eu tenho desejo, a minha tristeza no coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, anátema, amaldiçoado, por amor dos meus irmãos. Paulo desejava, naturalmente para muitos é uma linguagem hipotética, eu desejaria até mesmo ser maldito, a fim de que a nação de Israel fosse alcançada. Paulo quer mostrar um espírito altruísta. Paulo está preocupado mais com a nação de Israel do que com seu próprio bem-estar. E Paulo fala então que deles são os patriarcas, os profetas, as promessas, os oráculos, e deles descendo o Cristo. Então começa o capítulo 9, Paulo mostrando a sua preocupação com a nação judaica e o plano de Deus para com o judaísmo, para com os judeus. O capítulo 10 ele volta com a mesma ênfase. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, ou seja, em favor dos judeus, é para que sejam salvos. Porque eu dou testemunho, diz Paulo, eles são zelosos da lei, mas eles não têm entendimento, porque eles procuraram justificar-se diante de Deus pela sua justiça própria, pela sua virtude, pelo caminho da moralidade pessoal, pela sua justiça própria. E a Bíblia diz que ninguém tem justiça própria para alcançar Deus, para agradar a Deus. Estaremos completamente, irremediavelmente perdidos se nós tentarmos
alcançar a Deus pelo mérito pessoal, pelo caminho da meritocracia. Então Paulo mostra isso. Então ele mostra que os judeus pecaram, erraram, porque tentaram justificar-se de Deus através da lei e não aceitaram o caminho de Deus, da justiça de Deus, que era através da cruz. Por isso Paulo diz, mas agora, Paulo diz, que se diz, a palavra está no teu coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O caminho não é mais da lei, o caminho é daquele que confessa a Jesus no coração como Senhor e com os seus lábios. Então, e agora no capítulo 11, Paulo começa de novo tratando de Israel. Vejam como começa. Paulo inicia. Então, os capítulos 9, 10 e 11 tem um paralelismo profundo. Nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo começa, primordia, tratando do relacionamento de Deus com a nação judaica. Paulo iniciou os 3 últimos capítulos, apontando o paradoxo da situação de Israel, que não obstante os privilégios com que Deus o agraciou, permaneceu na incredulidade. Paulo diz que deles eram os profetas, os oráculos, as promessas, os patriarcas, e não obstante tanto cuidado de Deus, eles foram rebeldes. Vocês lembram de Isaías capítulo 5? Vocês lembram como é que começa o livro de Isaías? O livro de Isaías começa Isaías dizendo, assim diz o Senhor. Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3. Eu criei filhos e exalcei-os, criei filhos e os engrandeci, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu possuidor, mas Israel não me entende, o meu povo não me conhece. É assim que Isaías começa o seu livro, Isaías capítulo 1, versículo de 1 a 3. E o capítulo 5 diz, Isaías cria uma analogia, mostrando Israel comparado a uma vide. E o Senhor diz, o meu amado tinha uma vide, e o meu amado colocou a vide, a sua videira, na terra mais fértil, mais fecunda, e a cercou de cuidados, e mandou chuva a seu tempo, e colocou cercas ao seu redor, e cuidou dela, e a podou. E o meu amado esperava que no tempo certo viessem os frutos sazonados, os frutos amadurecidos, e os frutos não chegaram. E o que vai fazer o meu amado? Ele vai destruir a sua vinha. Aquela vinha, Isaías apresenta essa analogia tão profunda com a nação judaica, que diz, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então, vejam bem, Paulo tem essa preocupação. Deus tratou e cuidou de Israel com o maior zelo do mundo. Mandou profetas, patriarcas, lhes deu promessas, mas eles repudiaram o Messias quando ele chegou. Eles não entenderam o plano salvífico. Jesus veio para o que era seu e os seus não o acolheram. Então, procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Mas Deus não rejeitou o seu povo. Se você imaginar isso também acontece para com a igreja. Porque muitas vezes nós dizemos, mas aquele povo de Israel era um povo muito ingrato. Mas aquele povo de Israel era um povo muito rebelde. De fato, a Bíblia diz que era um povo de dura serviço. Sabe o que é dura serviço? Pessoa que não se quebranta. É uma pessoa de dura serviço. Mas ao mesmo tempo a igreja também o é. Se você for olhar a história do cristianismo, nesses 12 mil anos de história, veremos que a igreja em muitos momentos tem sido rebelde para com Deus. Possivelmente nós confiamos tanto na graça que não nos espelhamos na santidade. Como é importante entender isso. A salvação é de graça, mas não é tudo de graça. Somos salvos pela graça por quê? Porque mesmo depois de vivermos a lei, somos ainda indignos. Mas o próprio Jesus disse, se alguém quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a Bíblia ainda diz em Hebreus 14, 12, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso que é importante entender isso. Então não é só Israel que é um povo de dura serviço, a própria igreja também. Mas a graça de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande, que Paulo diz que Deus encerrou a todos debaixo da misericórdia, debaixo da desobediência, para usar misericórdia para com todos. E Deus faz isso. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, versículo 32. Porque Deus encerrou a todos quem? Judeus e gentios, debaixo da desobediência. Então não há ninguém que escape aí. Não há uma via de escape. Tanto judeus como a igreja cristã são rebeldes.
Mas Deus encerrou a todos debaixo de desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então nós vamos sequenciar. Perdão. Sim. Então, sequenciando, Paulo aborda as implicações da desobediência de Israel. Ele começa com duas indagações, que ele mesmo responde. Interessante que Paulo usa muitas indagações, e ele mesmo as responde. Isso faz parte da cultura grega. Isso é chamado de diatribe, é um recurso da filosofia grega. O interpelador, o sofista fazia isso. O professor, o sofista, na Grécia Antiga, ele ensinava assim, através de perguntas, interpelações. Fazia parte da maiêutica socrática. Maia, vem da palavra maia do grego, significa a arte de parir, a arte de gestar. E a maiêutica na filosofia significa a arte de parir, de gestar ideias, de conceber ideias. E Paulo faz isso. Paulo é um especialista da diatribe. Ele levanta as questões, ele suscita as questões e ele mesmo as responde. Isso é um método pedagógico profundo, didático e abençoador, profundamente benfazível. Então Paulo começa perguntando. Vocês podem ver isso. Paulo começa com a interpelação do capítulo 11. Pergunto, pois. Ele pergunta a cada um de vocês, perguntou à igreja de Roma, mas Paulo pergunta à catedral, pergunta ao internauta, pergunta a cada um de nós. Pergunto, pois, interpelo, pois. Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Depois de ele ter mostrado que Israel pecou contra Deus, rejeitou o projeto de Deus da justificação pela fé através do Messias, ele pergunta, será que Deus rejeitou o seu povo? Ele mesmo responde. Ele diz, de modo nenhum. De modo nenhum. Hoje há dois perigos na igreja. Eu vejo muitas vezes. Até mesmo a leitura, a hermenêutica da igreja sobre Israel. Eu conheço até pastores que chegam a dizer que Deus não tem nada mais a ver com Israel, que a igreja é o novo Israel, e Deus não tem nada a ver com a nação judaica. Aí você vai ver Paulo, e o que Paulo diz é outra coisa. Deus não rejeitou o seu povo. O remanescente de Israel será salvo. Deus tem os seus escolhidos dentro da nação judaica. Deus tem os seus eleitos dentro do judaísmo. E esses eleitos virão a Cristo. E Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo. Porque se nós somos oliveira brava, e fomos enxertados na boa oliveira que é Israel, não te glorie vocês contra a raiz, contra os ramos. Porque poderoso é Deus para enxertá-los de novo. Poderoso é Deus para enxertar Israel de novo. Porque eles são a oliveira verdadeira, diz Paulo. Nós é que somos a oliveira brava. Nós vamos chegar lá. Então Deus não rejeitou o seu povo. Primeira coisa que precisamos evitar é a polarização da negação. De que nós somos agora a preciosidade de Deus. Somos a última bolacha do pacote. E que o Senhor vive em torno da sua igreja. A igreja torna-se um fim em si mesmo. E tem gente aí ordenando a Deus o que Deus deve fazer. Uma teologia totalmente antropocêntrica. A igreja deifica-se a si mesmo, destruindo a Deus e toma o lugar dele. É um perigo isso. E Deus não tem nada mais a ver com Israel. E há outro perigo, de pastores que estão judaicizando o cristianismo. Então é um perigo isso. São perigos que são essas situações, esses extremos, essas polarizações que devem ser evitadas. Então Deus, de fato, não rejeitou Israel. E Paulo responde, e Paulo vai criar as argumentações, as suas perorações para mostrar isso. Paulo aborda as implicações da desobediência. Mas ele indaga e ele mesmo responde. Primeira pergunta. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Paulo diz, de forma nenhuma, de modo nenhum. Deus não os rejeitou. Eles não são a nação abandonada que aparentam ser. Sua rejeição é apenas parcial. O próprio Estado de Israel, o surgimento do Estado de Israel é um milagre. Se você já leu, deve ler. Um livro que é um clássico mundial. E o autor, ele era empático para com o nazismo. E ele escreveu um livro muito interessante. Porque ele queria mostrar o que o levou, o que o conduziu à fé cristã. E depois que ele teve uma experiência profunda com Cristo, ele escreveu um livro com o nome de Uma História do Povo Hebreu, que a revista New York Times, 1992, apontou como um dos livros mais gloriosos do século XX. Então, por quê?
porque ele diz a razão do livro, o autor do livro, ele diz a razão porque eu quis escrever o livro, a história do povo hebreu, porque eu quero mostrar um povo que insiste em viver, que teima em existir, não obstante as procelas da história. Se você olhar a história do judaísmo, os cristãos, o movimento cristão novos, a partir de 1391, o catolicismo matou quase 2 milhões de judeus na Península Ibérica, Itália, Espanha e Portugal. Foram forçados a serem catolicizados, não digo cristianizados, catolicizados. Aqueles que não os quiseram foram mortos. Os que pela pressão para não morrerem assumiram o catolicismo foram forçados até a mudar de nome, a perder a sua história e a sua identidade cultural. Depois veio uma nação protestante, a Alemanha matou 6 milhões de judeus, e depois você quer que o judaísmo aceite Jesus sorrindo. Então, por isso que como é importante entender isso. Então, por isso que Paulo vai chegar a dizer, Deus não os rejeitou, Deus tem um plano com esse povo. Nós vamos ver isso, como é importante estudar. A segunda pergunta está no versículo, vejam bem, nessa pergunta Paulo pergunta novamente. Então ele diz, acaso, olha a segunda pergunta, Paulo faz 2 perguntas importantes. Ele faz essa pergunta e ele continua depois. Ele entende? Primeira pergunta, porventura Deus rejeitou o seu povo? Ele diz, de forma nenhuma, e ele vai dizer a razão. Mas nós vamos ver que Paulo continua, e ele diz, será que por acaso Deus, eles pecaram, eles caíram para não mais levantar? E Paulo diz, de forma nenhuma. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De modo nenhum. A queda de Israel é apenas temporária, a sua transgressão resultou em bênçãos para os gentios na história da providência de Deus. Paulo mostra isso em Romanos capítulo 11, versos 11 em diante. Ele faz outra pergunta, estou vendo? O livro é cheio de perguntas. Primeira pergunta, capítulo 1, versículo 1. Segunda pergunta, primeira pergunta, capítulo 11, versículo 1. Segunda pergunta de Paulo, para desenvolver desenvolver o seu propósito. Ele vai criando perguntas, perorações, argumentações. Primeira pergunta, Deus rejeitou Israel? Ele diz, de modo nenhum. Segunda pergunta, versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Segunda pergunta. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Estou vendo? A resposta dele na primeira pergunta foi de modo nenhum. Aqui novamente, de modo nenhum. Paulo é categórico, é incisivo. Eles caíram, mas não vão ficar caídos. O Senhor vai levantá-los, o Senhor vai soerguê-los. Essa é a argumentação de Paulo. Primeiro, Deus não os rejeitou, de forma nenhuma, Paulo diz. E caíram, não vão mais se levantar, Deus não tem nada a ver com Israel. Paulo diz, de forma nenhuma. Eles não vão ficar caídos. Deus tem um projeto para a nação de Israel. Como eu disse, o próprio fato de Israel existir, depois de 2 milhões de história, desde que o imperador Tito matou 1 milhão de judeus, no ano 70 da era cristã, destruiu o templo de Jerusalém, e veio a grande diáspora, que os judeus se espalharam por toda a face do globo, perseguidos e acossados como uma lebre, sendo procurada pelo caçador. Essa semana eu estava vendo a declaração do primeiro-ministro do Canadá pedindo perdão porque o Canadá deu as costas para os judeus que pediram refúgio depois da Segunda Guerra Mundial. E o próprio Brasil, sabia que o Brasil fechou as portas? O governo Getúlio Vargas não quis receber os judeus, e por isso foram um grande leva para a Argentina, que o Brasil inicialmente, pelos primeiros anos, não quis. Muitas nações não os acolheram. O surgimento do país Israel foi um milagre de Deus. No dia 14 de maio de 1948, quando foi criada a nação judaica, é um milagre de Deus. E eles celebraram agora, no ano passado, nós voltamos a ter o número de judeus que tínhamos em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial. Israel tinha 18 milhões de judeus no mundo. Voltaram a ter 18 milhões de judeus agora. Depois de tantas mortes, 6 milhões na Segunda Guerra, e assim por diante, eles voltaram agora a ter 18 milhões de judeus. Então, é um Deus que restaura a igreja, restaura Israel, restaura a minha vida, restaura a sua vida. Nosso Deus é um Deus restaurador. A queda de Israel é apenas temporária. A sua transgressão resultou em bênçãos. Os gentios, Deus tinha um projeto. Quando Israel é quebrado, quando Israel é humilhado, quando Israel não reconhece o Messias, as portas são escancaradas para
para a graça de Deus e alcança os gentios. Mas o texto diz que o Senhor fez isso para provocar emulação ao judaísmo. O que é emulação? Ciúmes. E Paulo diz, eu estou pregando o evangelho para criar emulação nos judeus, a fim de que eles sejam salvos. Sabe por quê? Porque com o tempo o judaísmo vai perceber, a igreja está crescendo, o mundo cristão está tendo impacto no mundo, eles dizem, alguma coisa está certa, o Cristo deles deve ser a verdade. Eles estiveram sempre certos, nós não percebemos, algum dia a ficha vai cair, porque o Senhor está fazendo isso para provocar emulação entre os judeus. É essa a argumentação de Paulo. No Romanos capítulo 11, versos 1 a 10, Paulo continua tratando disso, né? Eu vou continuar porque o tempo, eu estou olhando o tempo aqui. Vejam bem, vejam aqui, o capítulo 11, você perceberam no capítulo 11, versículo 1? Primeiro Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo. Mas por que Paulo diz? De modo nenhum, porque eu sou judeu. À primeira vista, alguém diz, mas por que ele está dizendo isso? Porque Paulo está dizendo, Deus não rejeitou o seu povo, porque eu também seria rejeitado, eu sou judeu. Eu persegui a igreja e ele me aceitou. Eu fui um grande pecador e ele me recebeu. Ele me acolheu. Vejam o que Paulo está dizendo. Deus não rejeitou o seu povo porque eu sou judeu da tribo de Benjamim. Queridos, como é importante entender o texto. Porque à primeira vista nós lemos e parece que não tem nada a ver. Deus não rejeitou o seu povo. Primeira argumentação, de modo nenhum. Porque eu sou judeu da tribo de Benjamim. Eu mesmo sou israelita. A primeira pergunta é pessoal. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão da tribo de Benjamim. O Senhor não me esqueceu. Eu persegui o cristianismo, mas o Senhor me perdoou. Paulo diz isso, Filipenses 3, 14 a 6, ele diz, eu sou judeu, fariseu de fariseu, quanto à lei irrepreensível, diz ele. Mas ele também diz que perseguiu a igreja de Cristo. Paulo mesmo como judeu, era uma prova de que Deus não havia rejeitado o seu povo. Afinal, quem estava falando era o blasfemador e perseguidor, que com todas as forças havia lutado contra Deus. Por isso, Paulo usa, olha, queridos, sabe o que eu gosto de Paulo? Porque Paulo faz uma coisa que muitos pastores não fazem. Talvez nem eu faça. A teologia de Paulo é teologia de inserção. Eu estou cansado de pastores, de gente dizer, olha aí, você que é pecador, precisa se consertar. Paulo não diz isso, não. Paulo diz, eu sou pecador, eu sou o principal dos pecadores. A teologia de Paulo é teologia insercionante. Não é discurso para os outros, é discurso para todos. Paulo se inserciona na sua mensagem. Paulo não é um outsider, como diz em inglês, nem alguém que fala de fora para os outros. Paulo fala de pecado, mas depois diz, fiel é a palavra e digno de inteira aceitação, que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais meu vizinho é o principal. Paulo não diz isso, ele diz dos quais eu sou o principal. Que eu, como pregador, os pastores precisam aprender. Essa é a teologia de inserção. Que a coisa mais fácil do mundo é falar para os outros. Mas falar para si mesmo é difícil. Como é importante entender isso? O Senhor não rejeitou o seu povo porque eu sou judeu, israelita da tribo de Benjamim, diz Paulo. E eu fui perseguidor da igreja. E eu fui blasfemo, diz ele isso, na carta de Timóteo. A mim que doutorado fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu obtive misericórdia, diz Paulo. Que argumentação tão forte, tão contundente, tão persuasiva. Segunda prova. Primeira prova é pessoal. Ele quer mostrar que Deus não rejeitou Israel. E a primeira prova é pessoal, porque ele não me rejeitou. Eu sou judeu também, diz Paulo. Segunda prova é teológica. Ele apresenta a questão teológica. Agora, ao responder essa prova, Paulo diz o seguinte: agora, ao responder suas próprias perguntas, Paulo descreve Israel como seu povo, o qual Deus de antemão conheceu. Por que Deus não rejeitou o seu povo? Primeiro, porque eu sou judeu. Resposta pessoal. Segundo, Deus não rejeitou o seu povo porque o Senhor os conheceu de antemão. Olha o versículo 2. Deus não os rejeitou? Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Segunda argumentação de Paulo, sabe o que é? Deus não rejeitou o seu povo porque o Senhor não vai jogar fora aquele que ele escolheu. Essa é a argumentação de Paulo. Coisa maravilhosa isso. Paulo descreve Israel como seu povo, a quem conheceu de antemão. Na exposição de Romanos 8, 29, vimos que conhecer de antemão implica também amar de antemão. Deuteronômio capítulo 7, versos 6 a 9, o que é que nos diz Deuteronômio 7, 6 a 9? Você quer abrir sua Bíblia? Vamos abrir a palavra. Deuteronômio 7, versículos 6 a 9.
Paulo está lembrando desse texto. Deuteronômio 7, 6 a 9. O que é que trata o texto? Vamos ver. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 9. Paulo está tratando da escolha de Israel, como Deus os escolheu, e foi pura graça divina. O mérito está em Deus e não naquele que foi escolhido. 7, versos 6 a 9. Porque tu és povo santo ao Senhor, ó Israel, tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que os demais povos, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou da mão, com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O Senhor vos escolheu, Israel, porque o Senhor vos amava. A razão da escolha de Deus é o amor de Deus, não é a sua justiça própria. O Senhor não te escolheu porque o Senhor sabia que você ia ser bonzinho, ia usar Chanel número 5, Paco Rabanne, 1 Million, Fahrenheit, Google Boys, whatever. Deus escolheu independentemente do que você é. Deus escolheu porque o Senhor decidiu te amar. Isso é uma coisa tremenda, querido. Não há como explicar a eleição. Queridos, não há teólogo, não há pastor, nem Santo Agostinho, nem Paulo, nem ninguém tem o poder de persuadir o pecador para entender a eleição. Só a graça de Deus que pode fazer você aceitar isso. Porque a eleição é uma doutrina tão gloriosa, tão sublime, que só mesmo na eternidade entenderemos. Talvez nem lá. Diante da grandeza do mistério, porque Deus te escolheu. Por isso o cantor sacro, ao escrever aquela bela poesia do nosso hino, número 105, diz: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, mas eu sei em quem tenho crido. Não sei porquê, nem eu sei, nem o nosso maestro William sabe, nem o presbítero André sabe, nenhum de nós sabemos aqui porque Deus nos escolheu. Sabemos uma razão: Ele nos escolheu porque Ele decidiu amar-nos desde toda a eternidade. Isso já basta. Sabe que o cristão não pode entrar em querelas, em locubrações teológicas infindáveis. Não precisa. Aquieta a sua alma. Se satisfaça em saber que o Senhor te escolheu desde toda a eternidade, porque Deus te amou, porque você foi objeto eterno do amor de Deus. Pensa o que o Senhor falou através de Jeremias. Querido, olha, quando eu penso em Jeremias é chamado profeta chorão. Foi o profeta que mais chorou. Jeremias foi um profeta, lembra-se, esse profeta se divide em 3 áreas, 3 períodos históricos. Existem os profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Os profetas pré-exílicos são aqueles que viveram antes do exílio da Babilônia. Isaías é um profeta pré-exílico, mas Jeremias é um profeta exílico. Jeremias viu a queda de Jerusalém. Aliás, Rembrandt pintou tão bem, aquele grande pintor protestante, que pintou tantas obras maravilhosas, as 3 cruzes, João Batista, o filho pródigo, que está no Museu Hermitage da Rússia, e ele pintou Jeremias chorando por Jerusalém, a queda de Jerusalém, um dos mais belos quadros do barroco, de Rembrandt e Ramenzoon, holandês protestante, um dos maiores pintores da pintura barroca, pintou Jeremias chorando. Jeremias viu tudo aquilo. E por que o povo foi para o cativeiro? Por causa da sua rebeldia, por causa da sua idolatria. Mas mesmo assim, o Senhor usa Jeremias para dizer em capítulo 31: ó Israel, com amor eterno te amei, ó Israel, com eterna misericórdia ainda vou atrair-te. Que coisa gloriosa. Mesmo na rebeldia o Senhor diz: eu te amei eternamente, com misericórdia eterna vou atrair-te ainda. Isso é de chorar. Isso é maravilhoso. O reformador João Calvino, explicando esse versículo aqui, Romanos 11, 2, que o Senhor não rejeitou aqueles que de antemão conheceu. Ele diz que conhecer de antemão possui 2 razões, diz João Calvino. Primeiro, Deus conhece tudo e todas as coisas de antemão, desde toda a eternidade. O grande reformador João Calvino cita Jeremias 1,5, quando o Senhor diz a Jeremias: antes que você nascesse do ventre da madre, eu te conheci e te constituí como profeta às nações. Antes de você existir, eu já tinha escolhido você para ser profeta.
Que coisa gloriosa. Então, primeira coisa, Deus conhecer de antemão significa que Deus conhece todas as coisas de antemão desde toda a eternidade. Mas segundo, conhecer de antemão significa que Deus predestina as pessoas por livre iniciativa da graça de Deus em seu ato soberano. Não há nada que levou Deus a decidir por você. Isso é uma coisa gloriosa, meu querido. Coisa maravilhosa. Santo Agostinho explica tão bem isso. Tem explicação de Santo Agostinho que me fascina, me embevece. Ele diz: imaginemos você que o soberano decida na sua data natalícia, no seu aniversário, está muito feliz, e ele manda, ele vai na prisão, e estão ali muitos prisioneiros, todos condenados por crimes bárbaros, todos estão condenados, e ele decide libertar um prisioneiro entre aqueles condenados. Ele foi injusto com os outros condenados em não libertar? Não, porque todos estavam condenados. Pelo contrário, aquele que foi liberto é que foi agraciado e deve louvar a Deus por isso. Por isso a Bíblia diz: Deus nos deu vida quando nós estávamos vivos. Não, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se Deus decidiu entre os mortos em pecados vivificar alguns, é soberania de Deus. Deus não praticou injustiça para com os demais mortos. Deus não praticou injustiça para com os demais condenados em salvar um daqueles condenados. Deus é soberano. E a decisão dele é sempre a melhor. Em terceiro lugar, existe a prova bíblica. Paulo mostra porque Deus não rejeitou Israel. Primeira prova pessoal, porque eu também sou judeu, porque eu persegui a igreja de Deus, o Senhor me perdoou. Segundo, a prova teológica, porque Deus não rejeitou. Por quê? Porque Deus conhece Israel de antemão, desde toda a eternidade. O Senhor escolheu essa nação para ser seu povo. Terceira, a prova bíblica. Paulo traz à tona uma prova bíblica, que é a situação vivida no tempo de Elias. Paulo menciona aqui, quando nós lemos o capítulo 11, você vai ver que Paulo fala dele, fala de conhecer de antemão, e agora Paulo fala um texto até longo sobre o período de Elias. Você lembra bem do período de Elias? Foi um período muito difícil. Quem reinava Israel era o rei Acabe. A rainha Jezabel era uma desgraça, mandou matar muitos profetas. Que período difícil. O próprio Elias pensou que estava sozinho. Senhor, eu estou vendo um período muito caótico da história. Senhor, o mundo está trevoso. Não há ninguém que tenha o temor do Senhor. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Não sobrou ninguém, só eu fiquei e busco a minha alma. 1 Reis 19, versículo 18. E o Senhor disse: meu filho, você não sabe, mas em Israel ainda há 7.000 varões, servos meus, escolhidos meus, que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Quando a gente pensa que está sozinho nesse mundo, Deus ainda tem 7.000. Deus tem seus. Eu não conheço quem. Nem Elias sabia. Elias não sabia quem eram os escolhidos. Mas Deus tinha 7.000. Deus nunca ficou sem testemunha histórica. Nos dias trevosos de Noé, Deus tinha Noé e sua casa. Nos dias trevosos, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus tinha Abraão. Nos dias trevosos em que Acabe mandou matar os profetas, ele e a mulher, Deus teve Elias. Nos dias trevosos da Idade Média, Deus teve os valdenses e albingenses pregando o Evangelho. Em todas as épocas, Deus nunca ficou sem testemunho histórico. Deus sempre teve os seus escolhidos em todas as gerações. Isso acalenta meu coração. Deus continua sendo o Senhor da história, queridos. Ainda que eu não queira entender isso, Deus continua sendo o Senhor da história e da igreja do mundo. Não vai cair nada, nem uma folha sequer, sem um consentimento dele. Não há nada em sua vida, desde o mundo do macro ao micro, desde as decisões sobre o universo, até decisões tão pessoais suas, que Deus não esteja presente. Abraham Kuyper diz com profunda pertinência no seu livro O que é Calvinismo. Não há um lugar nesse universo em que Cristo não possa pisar e dizer: isso é meu. Não há lugar nenhum, nem coisa alguma em que Cristo que não esteja sob o domínio de Cristo, em que Ele não seja soberano. Terceira argumentação é o argumento bíblico. A resposta de Deus é que Elias não era, de forma nenhuma, o único sobrevivente fiel. O Senhor tinha ainda 7.000. A apostasia de Israel não era total. Deus sempre teve o remanescente. E Paulo diz isso. Paulo começa a argumentar sobre o remanescente da graça. A quarta prova
que Deus não rejeitou Israel é que Deus tem um remanescente dentro da nação judaica. Que isso é maravilhoso. Quando a gente lê isso, a gente fica maravilhado quando vai ler a Bíblia com essa forma. Agora, se lê a Bíblia, lê o texto batido, como está lendo Correio Brasiliense, 0 hora de Porto Alegre. E o Globo, que eu prefiro que você não lê, mas... Então, se você começar a ler a Bíblia como se fosse lendo o Jornal do Dia, aí Deus, o Espírito Santo, vai falar mesmo. Mas se você ler a Bíblia com temor e tremor, Senhor, fala no meu coração. Espírito Santo, tira da venda dos meus olhos para eu ver nos bastidores da tua palavra que o Espírito Santo quer falar. Olha o que Paulo está dizendo. Deus não rejeitou o seu povo de modo nenhum. Mas não fica nisso. Ele vai criar as argumentações para mostrar por que de modo nenhum. Primeiro, porque eu sou judeu, fui blasfemador, perseguidor, e Deus me acolheu. Segundo, porque o Senhor escolheu o seu povo de antemão desde toda a eternidade. Terceiro, a questão bíblica histórica, porque mesmo diante dos dias de Elias, trevosos, difíceis e absintos da história de Israel, Deus tinha 7.000. E quarta razão, Paulo vai mostrar, a quarta razão, a quarta prova, porque Deus não rejeitou o seu povo. A quarta prova de que Deus não rejeitou totalmente Israel é que o Senhor decidiu ter o remanescente entre eles. Nos dias de Elias havia 7.000, já falamos. Hoje também, diz Paulo, hoje também, afirma Paulo, versículo 5, Deus tem um remanescente da graça. Lê isso aí, que isso é maravilhoso, deixa a sua Bíblia aberta, tá bom? Assim também, versículo 5, depois de falar de Elias, versículos 3 e 4, ele diz, versículo 5, assim pois, também agora, não é Elias viveu 800 anos antes de Paulo, agora, na época de Paulo, também agora, no tempo de hoje, é o tempo de Paulo, sobrevive o remanescente, segundo a eleição da graça. Então Paulo usa 4 argumentações para mostrar que Deus não nos rejeitou, não rejeitou Israel. Primeira é a prova bíblica, a prova pessoal, ele não foi rejeitado. Segunda prova é a prova da eleição, Deus escolheu Israel desde toda a eternidade. Terceira prova, a prova histórica, teológica, que Deus tinha 7.000 mesmo na época de Elias. E a prova do remanescente, que em todas as épocas Deus tem o seu remanescente. Eu acho que, sabe o que quando eu penso? É que o nosso Deus não é um Deus numerólatra. Eu morei nos Estados Unidos há alguns anos. A cultura americana é uma cultura voltada à numerolatria, né? Ao empreendedorismo a qualquer custo, né? E quando alguém pergunta, ele é um grande pastor? Ah, sim, ele é um grande pastor. George Barna é um grande pastor. O pastor da Vineyard, não sei o quê. Ele é um grande pastor, tem 30.000 membros da sua igreja. Então, faz relação da grandeza do pastor pela membresia que tem. Mas Deus não é isso. Eu vi um sermão do pastor Billy Graham que eu fiquei maravilhado. Que ele falou que ele admirava profundamente o profeta Ezequiel. Ele disse, muitos não veem Ezequiel como um grande profeta, eu o vejo. E o Senhor, quando chamou Ezequiel, ainda disse, Ezequiel, falarás as minhas palavras, mas eles não te ouvirão, porque são casa rebelde. Ezequiel foi um profeta sem rebanho. E Billy Graham disse, ele foi um grande profeta. Não teve rebanho, mas foi um grande profeta. Porque o que Deus quer é que cada um seja encontrado fiel. Esse é o crivo de Deus, não é o rebanho, é a fidelidade. É isso que a gente esquece, que a liderança da igreja esquece. É isso que Deus requer de cada um de nós. Além disso, 1 Coríntios 4:2, o que se requer de cada dispenseiro é que cada um seja encontrado fiel. Se o Senhor quisesse, Deus poderia ter escolhido 12 mil apóstolos para treinar de uma só vez. 12.000, logo o Império Romano seria alcançado em 10 anos. Mas não, o Senhor escolheu somente 12. E não foi escolher nas escolas teológicas. Haviam 2 escolas teológicas na época de Jesus. Havia a escola Hileu e a escola Shammai. A escola Shammai, liderada por um rabino chamado Simeão, e a escola Hileu, liderada por um rabino chamado Gamaliel. Jesus não foi na escola Hileu, na escola Shammai, chamar os seus apóstolos. Foi chamá-los à beira do mar da Galileia, porque as escolhas de Deus não são as nossas. Isso é maravilhoso. O sentido literal. Agora, Paulo diz, permanece o remanescente sobre a eleição da graça. Esse remanescente permanece por causa da graça de Deus.
O que te faz em pé, ficar em pé e firme, é a graça de Deus. Não é a sua moralidade, sua virtude, sua religiosidade, nada disso. É a graça que te sustenta. O sentido literal é que este vier a existir de acordo com a lei com a eleição da graça. Da mesma forma que o propósito de Deus é conforme a eleição da graça. A graça enfatiza que Deus fez existir esse remanescente, assim como Ele havia reservado para si a minoria fiel nos dias de Elias. Mas ao mesmo tempo Deus mandou o espírito de entorpecimento. O texto diz, versículo 8, é pena que o tempo não vai ser possível para abordar como eu gostaria. Versículo 8 diz, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Você já viu o discurso de Jesus? Eu vim para aqueles que pensam que veem e não vejam, para aqueles que pensam que estão ouvindo não ouçam. Aqueles que não são eleitos não vão entender o plano de Deus. Ouvirão, mas não terão discernimento para entender. Verão as obras, as maravilhas de Deus, mas não se converterão. Fica imaginando hoje. Você pode perceber isso? Os milagres, prodígios, portentos e maravilhas que Jesus fez. Aquele povo que tudo contemplou, não entenderam nada. Sabe por quê? Porque estavam debaixo do espírito de entorpecimento. Só quem vai entender é aquele que foi agraciado pela graça de Deus. Você vai entender o plano de Deus? Aquele que é ungido e eleito de Deus. Aquele que lhe parece tão simplista e tão comum, e tão aprazível e degustável à sua mente como cristão, para outro é motivo de ojeriza. Lembro certa feita que conversando com o Senhor, ele perguntou a mim, como é que está o Senhor? Eu, bem, graças a Deus. Que graças a Deus, coisa nenhuma. Ficou zangado porque eu disse que estava bem, graças a Deus. Por quê? Porque ele é uma pessoa que está entorpecida. Paulo diz aí que Deus deu a Israel espírito de entorpecimento, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam. O que significa na prática esse endurecimento? Paulo vai indicar valentes de duas citações do Antigo Testamento, ambas referentes a olhos que não veem. A primeira citação, versículo 8, é uma fusão de Deuteronômio 29:2 com Isaías 29:10. No primeiro texto, Moisés diz aos israelitas que, embora eles tenham testemunhado as maravilhas de Deus, ele ainda não lhes deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Deuteronômio 29, versículo 4. Usando o profeta Isaías, Paulo afirma que Deus lhes deu espírito de entorpecimento, de completa perda de sensibilidade espiritual. E essa condição, segundo Paulo, continua a afligir Israel até o dia de hoje. Mas Paulo vai mais além. Paulo vai dizer que Israel, nesse entorpecimento, passou para uma situação de vitimização e passou a ser perseguidor da igreja. Por isso que Paulo chega aqui a dizer, Paulo diz palavras duras aqui. Paulo usa um texto lá dos Salmos de Davi, que é um texto imprecatório. Torne-se-lhes a mesa em laço, em armadilha, em tropeço e punição. Essa citação é extraída do Salmo 69, que retrata uma experiência de perseguição vivida por um justo. Jesus aplicou a si mesmo. Odiaram-me sem causa, disse Jesus, odiaram-me sem razão. Os cristãos primitivos logo se identificaram com esse texto. Paulo diz que em lugar de ser perseguido, tornou-se, em sua rejeição a Cristo, o perseguidor. Você pode ver que no começo do cristianismo, quem mais perseguiu a igreja foram os judeus, não foram os romanos. Os judeus iam de cidade em cidade, insuflando as pessoas contra Paulo e Silas, e contra Paulo e Barnabé. Quando Paulo esteve em Damasco, os judeus quiseram matar Paulo. E o sobrinho de Paulo disse, olha, há uma conspiração para matar você. E desceram Paulo em cima de um muro dentro de um cesto, e Paulo escapou. Sabe o que acontece isso? Quando a pessoa está com espírito de entorpecimento, ele não consegue ver o caminho de Deus. Por isso que é um milagre o novo nascimento. Não há argumentação, não há nada que possa alguém entender o plano de Deus, a não ser que o Espírito Santo desvenda os seus olhos. Queridos, olha, essa é a pura realidade. Você deve ter amigos do Evangelho. Você deve conhecer pessoas que você está cansado de dizer, olha, já falei tanto de Deus, não tem jeito. Sabe por quê? Porque só Deus pode operar o milagre do novo nascimento. Você não tem argumentação para isso. A igreja não tem, ninguém tem poder de convencimento. Ninguém pode mudar ninguém. E quando eu convenço alguém, algum dia ele vai deixar a igreja, porque ele não é nascido de novo. Sabia? Esse é o problema.
Jesus nunca disse ir de fazer membros de igreja. Jesus disse ir de fazer discípulos. Membro de igreja algum dia pode fugir. Membro de igreja algum dia pode escapar do rebanho. Mas discípulo não. Discípulo não é seguidor do seu pastor, é seguidor de Cristo. Ele não é seguidor da igreja, é seguidor do Senhor Jesus. Por isso a ênfase de Jesus, ir fazer discípulos. Às vezes nós não entendemos o contrário. Nós institucionalizamos a nossa interpretação bíblica. De modo nenhum, diz Paulo. De modo nenhum. Essa é a situação atual. Mas será que é permanente? Haverá esperança. E quanto ao futuro? Isso leva Paulo à segunda questão. Novamente pergunto, versículo 11. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, diz Paulo. De modo nenhum. O apóstolo elabora a sua pergunta, a sua resposta, provando não ser total, tampouco definitiva, a rejeição de Israel. Análise de Romanos 1, 11 a 16. É importante entender a sequência do pensamento de Paulo, uma vez que ele se repete em todo o capítulo. É como se fosse uma corrente de 3 elos. Primeiro elo, o capítulo 11. Primeiro elo, por meio da queda de Israel, a salvação chegou a nós gentios. Primeira coisa que Paulo quer provar é que a rejeição de Israel abriu, escancarou o caminho da graça para os gentios. Segundo, é que essa salvação dos gentios provocará ciúmes em Israel, conduzindo assim a restauração em plenitude. É isso que Paulo diz, que o propósito divino é criar emulação entre os judeus, ciúme entre os judeus, a fim de que eles vejam o que o Senhor está fazendo com os gentios e voltem para Cristo. Terceiro, a plenitude trará para o mundo riquezas ainda bem maiores. Sabe o que Paulo diz? Olha que argumentação. Se a rejeição de Israel trouxe bênção para o mundo, o que será a sua plenitude? Se Israel na sua rejeição já é uma bênção, já pensou se as nações ter um encontro com Cristo? Quantas bênçãos virão a esse mundo? Isso é a argumentação de Paulo. Se Israel na sua queda e rejeição tornou-se bênção para o mundo, o que será da sua plenitude? Só é ler Zacarias. Já leu Zacarias? O que o Senhor vai fazer em Israel? Há promessas tremendas ali. Promessas tremendas. Ainda diz o Senhor: eu vou derramar em Israel o meu espírito de graça, meu espírito de súplica, e eles chorarão por mim a quem traspassaram, como se chora por um unigênito. A quem traspassaram, que foi Jesus, chorarão por mim como quem chora pelo Filho único. E naquele dia farei do menor de Israel um varão valente como Davi, e a casa de Israel será a casa de Deus. Você lê Zacarias, há promessas para Israel nos últimos tempos. Todas as nações se levantarão contra Israel, diz o texto, mas não prevalecerão. Isso é promessa bíblica. Paulo afirma que por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios. Ele apresenta e dá uma razão teológica para isso. Paulo e Barnabé, por exemplo, disseram aos judeus: era necessário anunciar primeiro o evangelho a vocês, mas uma vez que o rejeitam e não se consideram dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Era o propósito de Paulo pregar para os judeus, mas Paulo chegou a tal ponto e disse: vocês não se acham dignos? A partir desse momento, já que vocês não se acham dignos, não querem aceitar o Messias, de hoje em diante, eu e Barnabé iremos pregar para os gentios. Paulo passa um segundo estágio, que veio a salvação para os gentios para provocar ciúme em Israel. Em Atos, Lucas menciona diversas vezes o ciúme dos judeus com relação aos apóstolos. Os judeus estavam enciumados por causa do sucesso dos apóstolos e da influência deles sobre o povo, atraindo grandes multidões. Terceiro, a restauração de Israel conduzirá a um terceiro estágio. A salvação de Israel transbordará em bênçãos ainda maiores para o mundo, diz Paulo, em Romanos 11, 14. Olha Romanos 11, 14 o que diz. Para ver, diz aqui, olha aqui, versículo 15, 14 e 15. Porque, versículo 15, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Gente, olha o que Paulo está dizendo. Se Israel na sua queda provocou tantas bênçãos ao mundo, o que será quando eles se encontrarem com Deus? Será vida dentre os mortos. Mas o que significa isso?
de algum modo salvar alguns deles. Paulo diz isso aqui, versículo 14, que Deus escolheu os gentios para provocar emulação entre os judeus, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo para salvar alguns deles. Agora Paulo explica a razão pela qual exalta seu ministério, devotando-se a ele com tanta energia e perseverança. É por causa do que ele espera conseguir através dele, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes, emulação, ciúmes em meu povo, persuadindo-os a crer em Jesus. Trará vida, Paulo diz, que a restauração de Israel trará vida dentre os mortos. Quais são as riquezas maiores, ainda maiores, que nos esperam? Esse muito mais que Paulo diz, que a plenitude de Israel trará vida para os gentios. Ele responde, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? As riquezas ainda maiores, que a plenitude de Israel trará para os gentios, a vida dentre os mortos. Vou mostrar 3 razões. Primeira interpretação, o que é vida dentre os mortos? É a interpretação literal. Paulo se refere à ressurreição de todos no fim dos tempos, a consumação final, a ressurreição dos mortos e a vida eterna que se segue. Aqueles que dizem que quando Israel se converter, logo após virá o dia do juízo, a última ressurreição. Quando Israel se converter, o que será senão vida dentre os mortos? Há teólogos que defendem isso, a interpretação literal, que Paulo está se referindo que quando Israel converter-se ao Messias, será o tempo do fim. Assim, a conversão de Israel será o sinal para a ressurreição, a última etapa do processo escatológico, iniciado com a morte e ressurreição de Jesus. Mas há uma interpretação, a interpretação espiritual. Reverendo André, depois eu posso mandar para o reverendo presbítero André. Eu comecei e não mandei, vou mandar depois. O presbítero André está filmando ali, tirando cópias. Meu presbítero, vou mandar depois todos os eu fiz mais, todo o material do PowerPoint, todas as mensagens, viu? Eu mandei depois, eu vou mandar, viu? Eu já havia prometido, viu? Porque Maurício está recebendo, vou mandar para o presbítero André também, o material. Uma segunda interpretação, a interpretação de ordem espiritual. Paulo se refere ao fato de termos ressuscitado com Cristo. Ele havia dito que nós somos como quem voltou da morte para a vida, mas é esta a situação e a experiência de todos os cristãos. Faz parte da salvação e da riqueza que os cristãos gentios já receberam. Mas há outra interpretação figurada. Em terceiro lugar, temos a interpretação figurada. Paulo antevê que a bênção inimaginável há de enriquecer os gentios com uma bênção de âmbito mundial, que há de superar qualquer coisa jamais experimentada e que só pode ser comparada à vida dentre os mortos. Olha o que o texto está dizendo. Alguns teólogos defendem a interpretação figurada. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Israel se converter, a bênção para o mundo vai ser inimaginável. É como se fosse vida dentre os mortos. É como Deus estivesse visitando o Vale dos Ossos Secos. Essa é a posição de Bavinck, grande teólogo formado. Que quando Israel se converter, Paulo não está falando da ressurreição física. O que será se não há vida dentre os mortos? É que vai ser uma experiência tão inimaginável. É como se Deus estivesse trazendo vida dentre os mortos, como aconteceu no Vale dos Ossos Secos, diz ele. Uma bênção inimaginável para toda a humanidade, experimentada, que só pode ser comparada à vida depois da morte. Talvez Paulo esteja recordando, diz Bavinck, a visão de Ezequiel, na qual a restauração de Israel é descrita como de ossos que voltam à vida. Agora Paulo diz uma coisa interessante, estou terminando, tá bom? Romanos 11, 17 a 21, Paulo faz uma análise interessante, ele faz uma comparação da boa oliveira, da oliveira enxertada. Quem estudou agronomia sabe disso. Os agrônomos fazem enxerto de árvores. Por exemplo, via de regra, o limoeiro tem mais vida do que a laranja. O que é que eles fazem? Eles abrem um pequeno suco no caule do limoeiro, quando está primeiro mesmo 1 metro, e coloca um galho de laranja, amarra, e quando está grande, poda os galhos do limão e o limoeiro vai dar laranja. E vai ter mais vida. E será mais resistente à praga. Então vai ser um limoeiro dando laranja. E Paulo diz isso. Paulo diz que nós somos enxertados, porque a boa oliveira é Israel. Diz aqui, versículos 11 a 17, ele fala do enxerto. Porque vocês são uma oliveira brava, que foram enxertados na boa oliveira que é Israel. Mas vocês que são uma oliveira brava, não se gloriem contra os ramos. Não se gloriem contra Israel, porque poderoso é Deus para enxertá-los de novo. Olha a argumentação de Paulo.
Nem para ninguém ficar com o nariz empinado não, contra Israel. Porque poderoso é Deus para enxertá-los de novo. Fique pensando que você é ouro de Ofir, uma música diz aí, né? Você é a última bolacha do pacote. Se você não existir, o Senhor vai entrar em crise. Tem gente que pensa assim. Tem uma autoestima tão profunda, é a própria igreja. Se você imaginar bem, o Senhor podia criar o universo que Ele quisesse. Não há nada que o Senhor tenha tão precioso que Ele não possa fazer de novo. Lembra do que o Senhor falou para Moisés? Quando o povo adorou o bezerro de ouro, eu choro quando leio aquele texto. Israel era a nação escolhida, mas quando adoraram o bezerro de ouro, o Senhor disse: eu vou acabar com eles, e vou fazer de você, Moisés, uma segunda civilização. O Senhor fez isso, acabou com a humanidade toda e fez de um só homem, Noé, uma segunda civilização. A igreja pode pensar nisso. Não há nada tão precioso para Deus que Ele não possa fazer de novo. Como é importante entender isso. Os judeus pensavam isso. Nós somos filhos de Abraão. Olha o discurso de João Batista: não digais sois filhos de Abraão, porque o Senhor pode transformar pedras em filhos de Abraão. Olha o discurso profundo de João Batista: o Senhor pode transformar pedras em filhos de Abraão. Isso acabava completamente com a autoestima judaica. Enxertados. A afirmação de Paulo é que os gentios são a oliveira brava, enxertada na boa oliveira que é Israel. Agora, tanto judeus como gentios tornam-se um só povo em Cristo. Toda distinção, não apenas de raça, mas também de sexo, cultura, foi completamente abolida em Cristo. Somos um só povo em Cristo Jesus, judeus e gentios. Vejamos que, terminando agora, vamos pensar. Vamos agora para o último versículo, que eu quero abordar com vocês, que é o versículo 29. Que na verdade é o versículo mais importante desse capítulo, segundo todos os teólogos. O versículo mais importante desse capítulo é o versículo 29. Tá bom? No capítulo 11, versículo 29. Vamos ler juntos? 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Que coisa tremenda. Os dons, a vida eterna é um dom. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação pela fé é dom de Deus. Então os dons da vocação de Deus, a vocação é eletiva. A vocação de Deus te escolheu na sua vocação eterna para ser seu povo. Vós sois nação santa, sacerdócio real, raça eleita. Essa é a nossa vocação, raça eleita. Os dons da vocação de Deus são irrevogáveis. Vejam o que o D.R. diz. O fato é que Deus nunca dá para trás. Isso é coisa maravilhosa, porque tem gente que dá tanto para trás dos seus amigos, que era amigo seu, deixa de ser, em alguma situação de crise que você passa, algum intempério, vicissitude, todo mundo pula do barco fora e você fica sozinho. O fato é que Deus nunca dá para trás, no que se refere às suas dádivas e ao seu chamado. Ambos são irrevogáveis, diz William Hendricks, esse grande teólogo reformado. Suas dádivas são os privilégios que Ele concedeu a Israel e que vimos relacionados em Romanos 9, 4 e 5. Dons, oráculos, profetas, promessas. Em virtude do seu chamado e da sua imutável fidelidade, podemos confiar que Ele nunca falhará. Glória a Deus, aleluia por isso. Os dons da vocação de Deus são irrevogáveis, por quê? Porque Deus é fiel. Porque o que o Senhor prometeu continua de pé. Nem a sua infidelidade oblitera, nem a lija, nem anula a promessa de Deus. Isso é coisa tremenda isso. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Coisa gloriosa isso, queridos. O chamado de Deus e a sua imutável fidelidade sustenta você e promete a você e faz você descansar de que aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Há um louvor que nós sempre cantávamos que dizia: se Ele prometeu, Ele há de cumprir, e se Ele falou, é certo que fará. Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. E foi isso que Moisés chegou à conclusão. O Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Se Ele falou, é certo que Ele fará, queridos. Que coisa gloriosa. Vamos ler então. Números 23, versículo 19. Os dons da vocação de Deus para a sua vida. Fala isso para você.
Os dons e a vocação de Deus para a minha vida são irrevogáveis. Não só para Israel, personaliza o texto. Os dons e a vocação de Deus para a minha vida são irrevogáveis. Porque quem prometeu não foi a Igreja Presbiteriana do Brasil. Quem prometeu não foi a sua instituição, nem o seu pastor, nem um conselho, nem ninguém. Quem prometeu foi o Senhor. Isso é tremendo isso. Eu lembro de uma pergunta que foi feita ao pastor Russell Shedd, grande pastor batista. Alguém perguntou a ele: pastor, o crente pode perder a salvação? Ele disse: depende de quem prometeu. Se for o seu pastor, a sua igreja pode, mas se for Jesus, não. Que resposta sabe? O crente pode perder a salvação? Ele pode, depende de quem prometeu a ele. Se for a igreja, o pastor e o povo, bom, agora, se for Jesus que prometeu, não. Que coisa sabe? Que sabedoria do pastor Russell Shedd, que está na eterna glória. O Senhor já o recebeu nos braços eternos. Vamos ler juntos? Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Glória a Deus. Terminamos o estudo agora. Que o Senhor nos abençoe e nos agracie com a sua graça. Amém. Muito obrigado. Vamos ficar em pé e cantarmos o hino número 105, primeira e última estrofes. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está, tal mundo perto vem, a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigado pela sua presença. Temos algum visitante, alguma visitante nessa noite? Visitantes? Que Deus possa abençoar a sua vida. Vou convidar o reverendo que possa vir aqui e dar a bênção final. E na próxima terça-feira estaremos aqui continuando com o nosso estudo. Que Deus muito lhe abençoe. É feriado, mas a graça de Deus não está em feriado. Nem eu estou aqui, se Deus quiser. Receba a bênção dos santos apóstolos. Que a graça excelsa e maravilhosa, esplêndida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, esse amor tão grande e tão vasto, esse amor que não tem mensuração, esse amor que nos conquistou no Gólgota, no Calvário, e a comunhão, o poder, a unção e a ternura do Espírito Santo esteja sobre vós permaneça até Jesus voltar. Amém, Senhor. Amém.